Bem-vindos a mais um Ludobardo, e eu estou aqui depois de um hiato de uma semana para poder trazer algumas novidades. Em primeiro lugar, eu peço minhas imensas desculpas por não ter postado um vídeo na última sexta-feira, mas para quem estava no grupo do Ludobardo, a Taverna Ludobardo lá no Facebook, pôde perceber que eu deixei algumas explicações lá. Quais foram principalmente os problemas? Em primeiro lugar, entre os dias 25 e 29 de março, do mês agora que acabou de passar, eu tava lá em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, participando da GDC. GDC é a Game Developers Conference, que é, digamos assim, se não há mais, uma das mais importantes conferências de desenvolvimento de jogos no mundo. É uma proposta bem diferente de uma E3, tá? A ideia aqui não é o showbiz para o consumidor e também não é, digamos assim, um espaço puramente acadêmico. É um espaço mais voltado para o mercado, mas principalmente para quem está dentro do mercado, está produzindo jogos e quer apresentar esse conteúdo para outros produtores de conteúdo também. Então, obviamente, você tem jornalistas, tem mídia lá acompanhando o que está acontecendo, mas o foco é de desenvolvedores para desenvolvedores. E o que eu estava fazendo lá? Eu estava especificamente apresentando um artigo que foi selecionado para o Narrative Summit, que é como se fosse a trilha de narrativa da GDC. Eu escrevi esse artigo analisando a narrativa do Way of the Samurai 3, que para quem viu os vídeos do Jogador de Mefase sabe mais ou menos do que eu abordo. Em essência é o mesmo trabalho, só que com uma abordagem um pouquinho diferente, voltada para a competição de narrativas que acontece lá na trilha de narrativa da GDC. O artigo foi selecionado, então é com prazer que eu digo que foi não só o primeiro brasileiro, mas o primeiro selecionado internacional, ou seja, a primeira vez que um não americano tem um artigo selecionado para ser apresentado lá na GDC dentro dessa trilha de narrativa. E aí eu estava lá apresentando um pôster, inclusive gravei um vídeo para vocês para poder apresentar esse pôster, mostrar o que eu estava fazendo lá na GDC e em inglês. Gravei alguns vídeos em inglês, então isso é uma outra questão que eu quero abordar mais adiante. E enfim, é isso que eu estava fazendo lá na GDC. Então aproveitando a semana, apresentando pôster durante as tardes e depois encontrando com outras pessoas, reuniões, etc, etc, etc. Bom, isso foi um motivo porque eu estava longe da semana, mas foi nessa semana que saiu o vídeo do Leisure Suit Larry. Na semana seguinte, assim que eu voltei, eu tive que me preocupar com a organização do Experiências Transmídia, que é uma festa que aconteceu agora no domingo, dia 7 de abril, e foi uma festa que fazia parte de um projeto que eu estava organizando pela FGV, em que, para as pessoas que já sabem da estreia do Indie Game The Movie no Brasil, que aconteceu ano passado, e dos debates que estão filmados, inclusive, no canal, com Renato De Giovanni e vários outros produtores de conteúdo e de diferentes mídias, essa foi a terceira e última fase do projeto. Então o que aconteceu foi que eu trouxe dois DJs de chiptune, de artistas, né, de chiptune, lá de Nova York, especificamente o No Carrier, No Sleep, e eles deram um show lá no domingo, no Estúdio RJ, aqui no Rio de Janeiro. Foi excelente, foi fantástico, e no mesmo evento, na própria festa em que eles deram um show, também foi onde vários projetos transmídia se apresentaram e explicaram qual era a sua proposta, e houve premiação também. Eu queria muito ter feito um vídeo explicando, chamando vocês para poder participarem da festa, era inteiramente gratuita. Divulguei no Facebook, divulguei em vários lugares, mas eu não tive como fazer um vídeo porque na mesma semana em que os DJs estavam aí, em que eu estava organizando a Experiências Transmídia, eu peguei uma febre de 38,5, ferrada, intensa, fiquei de cama durante vários dias, então acabou que no final eu me recuperei de última hora para conseguir ir lá pro evento no domingo. Enfim, por isso que, resumindo, juntando todas essas coisas, a gente teve GDC, depois teve a organização da Experiências Transmídia e mais, enfim, fiquei de febre, de cama. Então, realmente não teve como soltar um vídeo na sexta-feira. Tá, e agora quais são os próximos passos do canal? Obviamente o plano não muda, um vídeo por semana e variando de formato, às vezes uma análise, enfim. E o que inclusive me lembra um comentário do Senhor Feijão no vídeo do Leisure Suit Larry, que ele disse: saudades dos vídeos de Mafia 2. Na verdade ele tá com saudade, enfim, obviamente, de todos aqueles vídeos de análise de um jogo específico, com toda aquela vestimenta, toda aquela empolgação. E que eu acho absolutamente fantástico, eu gosto muito de fazer, mas que dá um trabalho insano. Por isso, o que eu quero dizer? Eu já tô com alguns roteiros prontos, especificamente eu quero muito fazer um vídeo sobre Catherine. Porque, bom, Catherine já tá lançada aí há muito tempo, mas vocês sabem muito bem que a proposta do canal não é falar sobre lançamento. Eu sei que a gente tem BioShock Infinite aí, muita gente já terminou, eu ainda nem comecei a jogar. Joguei um pouquinho lá na GDC, mas, enfim, não dei a atenção que o jogo merece. Joguei um pouquinho de Tomb Raider também lá na GDC, mas assim, recentemente é que eu pude, por exemplo, ter um contato mais forte com Witcher 2. Já tinha jogado antes, mas quis dar uma analisada mais aprofundada no jogo. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: eu quero soltar um vídeo de análise do Catherine, mas
honestamente conto com a compreensão de vocês no sentido de que, Senhor Feijão, desculpa, eu realmente queria poder soltar vídeos com mais frequência de análise, mas realmente fica muito complicado, então eu acabo priorizando outros formatos, e que por sinal são formatos que eu gosto muito. Por exemplo, eu sei que não tem muita repercussão em termos de visibilidade, mas eu acho que o formato que eu mais gosto de produzir, se não um dos mais, é o de conto, quando eu escrevo um conto e aí eu uso cenas de um jogo para ilustrar aquele conto, tal qual foi o caso do Ghouls Não Choram e do Spec Ops The Line, com a linha do horror. Então, assim, existem diferentes formatos que estão aí para cumprir essas propostas. Obviamente o plano é seguir adiante com isso. Isso não muda nem um pouco, mas deixe a sua opinião. O que você prefere? Você gosta mais dos formatos Level Up, em que eu discuto uma análise com outra pessoa, tal qual foi o caso com o Pedro Mizukami no último? Ou você gosta mais de uma dublagem, que costuma ser bem humorada, engraçada, óbvio, isso faz parte da proposta do canal também. Ou você quer uma análise mais específica, você quer a discussão de um tema, que é uma coisa que eu inclusive pretendo aproveitar os temas que vocês trazem na Taverna do Ludobardo. Então, por exemplo, eu vi o Sávio Lima falando sobre um artigo que discutiu a importância da morte nos jogos. Por exemplo, Permadeath é um tema ultra interessante que eu acho que daria um bom debate. Então tem várias coisas para serem discutidas, mas eu quero escutar de vocês o que vocês preferem. Porque dentro do possível eu vou encaixando isso no cronograma e nos futuros planos de vídeos. Agora, falando em futuros planos, na GDC eu gravei uma série de entrevistas, algumas em inglês, outras em português. Obviamente as em português com brasileiros, né? Mas discutindo desde roteiristas até desenvolvedores independentes. Tem bastante coisa ali. Não falei com nenhuma celebridade tipo Tim Schafer, etc. para os vídeos. Mas inclusive no passado eu já tinha gravado vários vídeos em 2010 na GDC. Inclusive com pessoas como, por exemplo, James Portnoy da série Extra Credits, ou Richard Dansky, roteirista da série Splinter Cell, na verdade toda a franquia Tom Clancy. Tá, então você já sabe que no futuro haverá, nas próximas semanas, publicação das entrevistas que eu gravei na GDC, algumas mais antigas, outras agora do ano de 2013. Além disso também, quem tiver interesse em ajudar com legendas, tradução, etc., por favor, fique à vontade, pode entrar em contato comigo. E também, quem quiser, sei lá, se tiver algum interesse em ajudar com a edição também, saiba que eu certamente aceito ajuda, porque isso facilita o processo de produção. Então, para você não ficar achando que isso aqui é um episódio meramente de recados e avisos, vamos lá, a divulgação de 2 conteúdos específicos. Para quem não sabe, o Ludobardo está em parceria com a MTV Games. Uhul! E isso é muito legal, por quê? Primeiro porque muitos dos episódios do Ludobardo do episódio do canal, estão lá no portal da MTV Games, especificamente, online, tá? Eu não tô falando TV. Mas além disso, tem uma outra coisa que eu acho que na verdade é o que mais me interessa nessa esteira inteira, que é bacana. É o fato de eu poder escrever uma coluna sobre jogos pra MTV Games. Então, lá tem a divisão do Ludobardo e aí lá tem a seção dos textos que eu escrevo. O primeiro deles é que acabou de ser publicado, eu botei lá online. Então é mais uma introdução, né? É mais explicando o que é a proposta da coluna, qual um pouco do meu perfil e o que eu quero atingir com o que eu estou escrevendo ali. Só que, então, para quem assiste o canal já há algum tempo, isso não é nenhuma novidade. Mas ainda assim o link está aí na descrição, todos os links estão aí na descrição. E o bacana é que a partir das próximas semanas eu vou poder abordar temas específicos, temas que inclusive podem vir para os episódios em vídeo. E aí depende muito da resposta de quem estiver lendo a coluna, quem estiver assistindo o vídeo e quem quiser, digamos assim, uma troca de conteúdo entre essas duas mídias. Uma próxima coluna, por exemplo, eu quero abordar Witcher 2 e Game of Thrones. Não vou entrar em detalhes do que, isso vocês vão ver quando a coluna estiver no ar, mas é essa a proposta. Enfim, poder discutir diferentes mídias e as conexões entre elas. Isso é o primeiro ponto, então espero que vocês gostem da coluna. Pra mim é uma oportunidade muito bacana, porque eu não só apresento conteúdo em vídeo, mas tem muita coisa que às vezes é mais fácil, é mais rápido. Escrever pra mim, assim, é a primeira etapa que já acontece antes de fazer qualquer coisa. Se eu tô falando aqui em vídeo, antes eu escrevi, então pelo menos pra ter uma noção, alguma ideia do que eu vou falar. E fazer a coluna pra mim é um prazer, e é um constante trabalho de reflexão sobre o que eu tô consumindo em termos de mídia. Último ponto. Pra você que não sabe, o Renato De Giovanni, e você sabe, ou pelo menos se assiste esse canal já deveria saber quem ele é. Ele é desenvolvedor do primeiro jogo comercial brasileiro, o Amazônia, lançado em 82. E ele não só lançou o Amazônia em 82, como ele tá, enfim, ativo desde então, envolvido e sempre produzindo alguma coisa nova. Não só ele é, digamos assim, um mentor pra gente em termos de mercado brasileiro de desenvolvimento de jogos, desde a década de 80, mas também ele sempre tá, enfim, é uma pessoa muito acessível, isso é muito bacana. Então tem uma coisa muito legal que eu queria divulgar, é que ele há algum tempo publicou online uma espécie de livro. Um livro em que ele é dividido em 3 partes, e deixa eu pegar o título aqui, porque o título não é dos mais fáceis de lembrar, que é 10 Let Games igual Fun.
E aí ele explica, inclusive, no livro qual é o propósito desse título e por que o desse título. Mas ele, basicamente, o livro é muito bacana porque ele faz uma retrospectiva, testa as impressões do Renato sobre o que era o mercado brasileiro de jogos no início da década de 80. Isso é muito interessante para quem quer ser desenvolvedor, para quem quer estar envolvido com a área, para entender um pouco de história, né? A gente não chegou onde a gente está hoje em dia do nada, tá? E não só isso, como a nossa história no mercado de desenvolvimento de jogos não é simplesmente importação de cultura, seja Estados Unidos, Japão e por aí vai. Claro que a gente consumiu muitos jogos a partir desses mercados e dessas indústrias, natural, mas ao mesmo tempo a gente também tem a nossa própria história e é muito importante ter noção de como é que todas essas coisas funcionam, porque a gente está num período de transição. A distribuição digital apresenta uma mudança significativíssima, digamos assim, para o cenário brasileiro. E aí depois ele também responde algumas perguntas e respostas. Ele diz e brinca, inclusive, que são perguntas que nunca foram feitas a eles. Algumas de caráter bem técnico, ou seja, para quem tem interesse em programação, e outras mais voltadas para o gênero do adventure, que é o gênero com o qual ele tem experiência em desenvolver jogos. O Amazônia, por exemplo, é um adventure game. E aí, por fim, a última parte do livro é em forma de jogo, começando especificamente com o Amazônia, que é um adventure game. Então, resumindo muito, é esse aqui que eu trago pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não é um episódio, digamos assim, abordando algum jogo específico ou algum tema específico, mas eu queria fazer esse vídeo para explicar pra vocês porque que não houve vídeo na semana passada e também trazer algum conteúdo que possa ser interessante. Como sempre, continuamos o nosso diálogo pela Taverna do Ludobardo. Estou inteiramente à disposição para quaisquer comentários, seja no YouTube, seja no Facebook, fiquem à vontade. E é isso, a gente vai se falando. Sempre um prazer poder contar com a participação de todos vocês, porque quando eu penso em febre, né, eu penso em narrativa. Valeu, tchau!